uma vez mais. Graça e paz, irmãos. Tudo bem? Tudo na bênção? Tudo tranquilo aí? Glória a Jesus. Dia 30. É hoje, dia 30? O mês está se encerrando hoje? Meu Deus. Que abril difícil. Aleluia, mas estamos vivos, amém? Que abril difícil, mas estamos vivos, oh, glória, respirando. Você está respirando aí? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, vamos, em Filipenses 2. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Encerramos hoje então a série derramar, esvaziar, ser cheio e transbordar. Antes de nós lermos, quem nos visita hoje, levante a mão aí, quem nos visita. Tem ali um casal ali nos visitando, uma irmã ali atrás nos visitando. Mais alguém nos visita? Ali, oh glória. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês, amém? Ao final, tenho certeza que a igreja vai lhes dar um abraço, né? Um aperto de mão, de seja bem-vindo, mas desde já, como pastor desse lugar, sejam muito bem-vindos, tá bom? Glória a Deus. Vocês são bem-vindos a esta casa, tá bom? Estamos felizes com a presença de cada um de vocês, amém? A igreja pode aplaudir ao Senhor pela vida dos nossos visitantes. Glória a Deus. Irmãos, Filipenses capítulo 2. Eu vou ler o texto, ou vou ler alguns versículos do texto. Mas antes de eu ler o texto, esse texto foi o texto que a pastora teve como base para a sua mensagem. Em uma dessas séries de mensagens do mês de abril que nós estamos. E eu peguei esse texto. Peguei esse texto porque eu fui analisar todos os textos e todos os contextos de mensagem no decorrer desse mês. Ministrado pela pastora, pelo pastor Humberto, pela Sara, por mim semana passada. E eu disse que hoje estaríamos ministrando uma vez mais. Então fui analisar as mensagens, fui analisar os textos. Fui analisar, na verdade, a proposta do céu para a nossa vida no decorrer desse mês que passamos e ainda vivendo hoje, dia 30 de abril do 23. E eu achei, diante do que Deus estava ministrando ao meu coração, eu achei muito interessante por base a gente ler esse texto aqui. Vou ler na minha Bíblia, você lê na sua ou você lê aqui, tanto faz. Mas eu quero ler aqui a partir do versículo 1. Diz assim: portanto, se há alguma consolação em Cristo, se algum conforto de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e misericórdias, completai a minha alegria, para que sejais de semelhantes pensamento, tendo o mesmo amor. Diga comigo amor. Está fraco, diga comigo amor. Estando de acordo como uma só mente, que nada seja feito por contenda ou por vanglória, mas por humildade de espírito. Cada um considere os outros melhores do que si mesmo. Não atente cada um para suas próprias coisas,
mas cada qual também para as coisas dos outros. Que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Fala comigo assim. Mesma mente, tá fraco? Mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Isso. 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, das coisas nos céus e coisas na terra, e coisas debaixo da terra, e para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Diga: Jesus Cristo é o Senhor. Diga: para a glória de Deus Pai. Ok, se você quiser manter sua Bíblia aberta, tranquilo. Mas olha cá. Como eu disse, eu fui analisar tudo aquilo que foi pregado aqui. Eu fui analisar para pedir direção do Deus Espírito Santo, o que falar nesta noite. Por quê? Porque eu saí daqui domingo passado muito entusiasmado em vir aqui, pastor Humberto, e ministrar uma mensagem para os irmãos ou para a igreja, que nós iríamos ser impactados por essa palavra, e nós iríamos ser tão cheios que nós iríamos falar em línguas, que nós iríamos pular no poder, que nós iríamos voar na presença dele, que nós iríamos manifestar um reteté de Jeová. Eu saí tão bem certo daqui domingo, de que eu estaria hoje aqui ministrando uma palavra que pastor Humberto, eu seria o primeiro a voar no poder, na asa do querubim. Aleluia! Mas no decorrer da semana, eu fui impactado por essa palavra. E eu ainda continuo entusiasmado. Porém o meu espírito mudou segundo as minhas vontades. Então pude entender que o que eu imaginei não era do espírito e da minha vontade, Jéssica. E eu não prego aquilo que eu quero, eu não ministro aquilo que eu acho, eu ministro aquilo que é a vontade do Espírito Santo. Eu ministro aquilo que é o querer de Deus. Eu ministro que é aquilo que Jesus de Nazaré quer agir dentro de nós, ou quer manifestar nas nossas vidas. E eu estou entusiasmado com essa palavra. Mas como eu bem disse, eu fui analisar os contextos que foi ministrado aqui essas 4 semanas atrás. E a finalizar hoje, domingo, dia 30 de abril de 2023, e nesse meu analisar, nesse meu interiorizar, ou nesse meu pedir ao Espírito Santo que falasse a mim, para que eu falasse à igreja, e dentro desse contexto, sobre ser cheio e transbordar, que foi o que nós falamos aqui semana passada, que nós iríamos chegar aqui, e nós iríamos então passar para a frase abaixo, e nós iríamos ser cheios, e nós iríamos transbordar. E aí quando eu pensei nisso, eu falei assim, vai ser um reteté,
vai ser um movimento. Vai ser como um vento impetuoso na casa. Mas sabe, irmãos, eu me apeguei a uma frase que o pastor Humberto disse na sua mensagem. E isso me deixou muito triste diante daquilo que eu estava entusiasmado para essa noite. E a frase dizia: esteja disposto a se permitir que Ele quebre você. E quando eu li isso, que eu anotei segundo a mensagem dele, no quarto mês, ou no quarto dia para o quarto mês, na nossa campanha profética dos 12 dias em dezembro. E quando eu vi que ele disse assim: esteja disposto a se permitir que Jesus, ou que Ele, Jesus, quebre você. Eu parei, pensei, falei: opa, o que eu estou pensando, o que eu estou querendo falar à Igreja Santa de Jesus Cristo, não é o que o Pai, o Filho e o Espírito Santo quer ministrar. Aleluia. E aí eu parei, pensei, pedi que o Espírito Santo viesse e falasse. E ele falou algumas coisas ao meu coração. E ele me disse algumas coisas. Ele me disse que coisas que você já ouviu. Ele me disse coisas que você já sabe. Só que está faltando você tomar a atitude para viver o que Ele já me disse, o que Ele já te disse, ou o que Ele já disse à igreja. E Ele vem dizendo esses dias que Ele está procurando quem está vazio para ser cheio e transbordar. Porque quem já está cheio não precisa de mais nada. Só que Ele vem dizendo sobre as coisas que nós precisamos esvaziar para que sejamos realmente cheios até transbordar. Então, que Jesus está à procura de uma igreja ou de um povo é que sejamos vazios. Se queremos ser cheios e queremos transbordar, Ele está à procura de um povo que esteja vazio, para que Ele então possa habitar e fazer ser cheio até transbordar ou transbordar. E a pergunta que eu quero fazer é: vamos ser cheios? Ou melhor, a pergunta que eu quero fazer é: vamos nos encher? Será que foi para isso que nós viemos aqui? Será que eu e você viemos aqui para ser cheios? Mas ser cheio de quê? Vamos ser cheios? Vamos, pastor. Mas de quê que nós precisamos ser cheios? E é aqui que eu estou confrontado. E é aqui que talvez eu não vá subir na asa do querubim. E é aqui que talvez você vai voltar para casa achando que hoje ia ser aquele culto de que você ia, que nós iríamos virar tudo. É aqui que Ele me disse sobre 3 coisas de que nós precisamos ser cheios. Aleluia. Diga comigo. Primeiro. Está fraco? Diga comigo. Primeiro. Está fraco? Diga comigo. Primeiro. Eu devo ser cheio de sabedoria. Segundo, eu devo ser cheio de mais amor.
Terceiro, eu devo ser cheio na minha entrega. Aleluia. Vamos ser cheios, sim, de quê? Primeiro, de sabedoria. Sabedoria é igual a razão. E razão é capacidade para decidir, para formar juízos, inferências, ou para agir de modo lógico, de acordo com um pensamento, que é o mesmo que discernimento, juízo e lucidez. Dicionário Aurélio. Eu amo pegar algumas palavras e pesquisar no dicionário. Em algumas das minhas mensagens eu gosto de frisar o que a palavra tem como explicação, para que a gente possa entender o que de fato a mensagem quer mexer com o nosso intelecto, com a nossa vida. E ser cheios de sabedoria é saber que sabedoria é igual razão. E aí quando eu olho capacidade para decidir, para formar juízos, inferências, ou para agir de modo lógico, de acordo com o pensamento. E a gente vai cair dentro da questão discernimento, juízo e lucidez. E o que eu quero contextualizar com isso daqui? Porque é que nós precisamos de sabedoria. Ao longo das décadas e ao longo dos séculos, a Igreja de Jesus Cristo, a Igreja tem passado por mudanças, a Igreja tem se moldado a essas mudanças, quando na verdade essas mudanças têm levado a igreja a viver declínio, e um declínio esse que tem sido por falta de discernimento, porque quando eu olho para a razão, não significa que a minha postura ou os meus pensamentos são a razão das minhas atitudes. As razões das minhas atitudes, elas precisam estar pautadas na palavra. E quando digo que ao longo dos séculos, dos anos, das décadas, a Igreja de Jesus tem vivido declínio, porque a Igreja de Jesus Cristo não precisa estar cheia de gente, mas ela precisa estar cheia de gente com discernimento do que é certo e do que é errado. Mas o que a gente tem percebido ao longo dessas mudanças, e muitas delas não são bíblicas, não tem fundamento bíblico, é que elas estão cheias de gente, cheias de crente, cheias de pessoas, mas as pessoas estão vazias do discernimento. Estão vazias então da sabedoria.
e não tem agido com discernimento, com juízo e com lucidez. Como eu disse aqui semana passada, de alguém dizendo no púlpito, pregando, que a igreja não precisa mais olhar para a cruz e se achegar à cruz, ou ter o sentimento e vontade de se render à cruz, que Jesus já fez isso. Irmão, se nós entrarmos nesse parâmetro de tudo que Jesus já fez, a gente já tinha que ter parado muita coisa. Mas é o que tem acontecido. A falta de sabedoria tem trazido uma igreja a viver numa mediocridade tão grande, porque não consegue ter o discernimento, e as pessoas estão lotando as igrejas, mas as pessoas não estão lotadas, não estão cheias daquilo que verdadeiramente precisam estar. Vem comigo que você vai entender, aleluia. Por quê, pastor? Porque eu dizia e repito, que ao passar dos anos, décadas e séculos, a igreja parece não estar conseguindo discernir o que certa vez foi dito, segundo a palavra, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ao passar dos anos, décadas e séculos, a igreja parece estar querendo estar lotada de pessoas, mas pessoas totalmente vazias de sabedoria e automaticamente de discernimento. Por quê? Porque no tocante às coisas do mundo, satisfaz a minha carne, isso é bom. No tocante às nossas igrejas brasileiras, que está permitindo coisas que não estão aqui, e vivenciando essas mudanças, mas para benefício humano, e esse benefício humano tange as vontades das pessoas, quando na verdade eu, pastor Carlos, eu, igreja, preciso fazer é a vontade dessa palavra. Aleluia. Olha cá. As coisas do mundo precisam ser discernidas. Para quê, pastor? Para que verdadeiramente eu seja cheio e eu transborde. Porque há uma frase que diz: isso não tem nada a ver. Só que naquele grande dia, aonde haverá separação do joio e do trigo, nós vamos perceber que o nada a ver levou muita gente para o inferno. Vamos ser cheios de quê que eu disse? Segunda coisa, quem lembra? Segunda coisa, quem lembra? Você está na mensagem? Amor. Amor fala de grande dedicação ou cuidado. Grande dedicação ou cuidado. É o que o pastor Humberto tem pela pastora Rose. É o que a pastora Rose tem pelo pastor Humberto. Por isso vocês estão casados há 30 e
34 anos. Eu preciso ser cheio de amor. Para quê? Para eu viver uma grande dedicação ou cuidado. E é onde eu quero chegar com isso. É que nós, igreja, eu acho que eu falei alguma coisa aqui semana passada sobre. Nós, igreja, estamos vivendo um tempo que a gente só se preocupa com as nossas dores, com as nossas lutas, com as nossas adversidades. A gente está vivendo um tempo em que só os nossos problemas são maiores, que só as nossas dificuldades são maiores. A gente está vivendo um tempo que está se cumprindo o que a Bíblia diz: o amor de muitos se esfriaria ao longo do tempo. Então a gente está vivendo esse tempo de que alguns de nós, ou no tocante à Igreja Universal que vai morar no céu, que são todas as igrejas, independente da sua placa, sua denominação, mas que professa Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. A gente está vivendo uma época de que as coisas estão tão difíceis para nós. Está tão difícil para mim, pastor Carlos. E que isso está conseguindo ofuscar a minha visão e atrapalhar o meu coração no sentimento de amar o reino de Deus, como diz a sua palavra, acima de todas as coisas. Eu disse aqui semana passada que nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. Consequentemente, quando amamos a Deus acima de todas as coisas, amamos o seu reino. E foi para isso que nós fomos criados. No tocante ao amor, nós temos pecado. Por que nós temos pecado, pastor? Porque às vezes você está indo embora para casa, está chovendo, você não dá carona para o teu irmão. Você passa do lado dele, você buzina, não oferece uma carona. Às vezes você está com a tua despensa cheia, ainda está reclamando e você nem sabe que alguém próximo de você está com a despensa vazia. E você não tem o direito de reclamar, mas você consegue reclamar. Às vezes você reclama que a tua conta de luz veio tão alta, que esse governo está sendo ruim, que está aumentando a taxa da luz, mas ainda assim você consegue pagar a luz folgado, e talvez tenha alguém muito próximo de você que a luz está sendo cortada porque não conseguiu pagar, talvez uma luz de R$130, e você ainda consegue reclamar da bela vida que você está vivendo, mas você quer muito mais do que isso. Talvez a tua vida tem lutas que para Deus são tão insignificantes, mas para você está sendo um terremoto, está sendo um absurdo. E quantas vezes você até pensou, já até falou em querer parar e desistir. Mas olhe bem para a tua vida e perceba que o Evangelho de Jesus não se restringe às coisas que eu preciso ou necessito. O Evangelho de Jesus Cristo é amor. Amor esse que precisa me constranger. É, pastor, é.
Ao ponto de que amanhã no passeio, Alex, se alguém disse que não vai porque não tem dinheiro, como igreja eu teria que permitir de graça, apesar das coisas estarem muito caras. Mas é só o Maicon comer 100 gramas ao invés de comer 1,2 kg. Tadinho, fez bariátrica, tá comendo nada. É dividir o meu prato, pastor Humberto. Se eu paguei para comê-los, Michel, 1,3 kg de comida, de churrasco, eu vou comer a metade, porque eu vou levar alguém que precisa comer a outra metade, Alex. Mas as coisas estão tão difíceis que tem permitido o nosso amor se esfriar com as coisas tão pequenas e tão mínimas. Aleluia. Olhe cá, irmãos. Nós precisamos domingo que vem estar com 20 cestas básicas, só 20 cestas básicas completas. Eu essa semana coloquei em todos os grupos da igreja o que nós precisamos. E foram poucos que colocaram seu nome para doar. Mas eu acredito, como sempre nós conseguimos, que nós iremos conseguir. Porque não há ninguém tão pobre aqui dentro que não possa doar 1 quilo de fubá. Não há ninguém tão pobre aqui dentro. Se há, me procure, irmãos, pelo amor de Deus, que não possa doar 250 gramas de pó de café, que está numa faixa de R$6, R$7, eu acho, 8, no caro R$9, 250 gramas de café. Olha cá. Mas é porque a Bíblia tem que se cumprir, mas eu não posso deixar de pregar essa Bíblia, essa palavra. A Bíblia tem que se cumprir, de que o amor de muito iria se esfriar, sim, mas eu não posso me permitir que o meu amor e que o amor dessa igreja venha se esfriar no tocante a olhar para a vida de alguém, irmãos, e deixar de amar. Porque a sua vida está muito difícil, porque a minha vida está muito difícil, porque os problemas estão cada vez mais se avolumando. Eu não posso deixar de amar. Eu não posso me permitir que o meu amor venha se esfriar. Por quê? Porque eu sou a igreja de Jesus Cristo na terra e que fui chamado para amar. Quem está comigo, diga amém. Então olha para quem está do seu lado e diz: se você foi chamado, está fraco, irmão, você foi chamado para amar. Ai, que coisa linda, estão trocando palavras de amor porque eu falei de amor. Ai, que carinho, olha isso, gente. Não é esse amor. É você, Maico, olhar para aquele jovem ali atrás, ali, adolescente, não sei, e amar ele. Olhar para suas necessidades e amar ele. Uma vontade de querer ver uma igreja cheia, até transbordar.
Mês que vem nós vamos falar sobre o Espírito Santo, né? Mês que vem nós vamos falar sobre o vento impetuoso. Mas Ele está nos preparando. Por quê? Porque Ele não quer uma igreja que voa na asa do querubim. Ele não quer uma igreja que roda e sapateia, fala em mistério, entrega a profecia. Aleluia. Oh. Se eu falasse, se eu tivesse, aleluia. Mas se eu não tiver amor, nada disso me basta. Aleluia. Aleluia. Eu posso olhar agora para o Michael, apesar de conhecer ele, mas eu trazer uma revelação, né? Eu trazer uma revelação tão grande do que ele está vivendo, do que ele precisa ouvir. Mas se não tiver amor, e se não for baseado na palavra, através do que eu direcionar para a vida dele, e não tiver amor concernente a isso, de nada bastaria. Do que adianta eu olhar para o Alex, entregar uma revelação para ele, aleluia, e dizer que ele está passando por alguma dificuldade, e eu não olhar para a Bíblia e falar assim: vamos lá, eu quero que você fale agora, porque eu quero te ajudar nessa dificuldade. Então não adianta a gente rodar, ficar entregando mistério para um lado e para o outro, ficar pulando nas asas do querubim, atendendo o telefone, catando moeda, aleluia. Se não tiver amor, de nada vai valer, de nada vai valer. A igreja de Jesus Cristo precisa amar, precisa ser cheia de amor. Terceira coisa, o caminho para encerrar, você diga glória a Deus. Você vai ser cheio? Olha cá, cheio de quê que eu disse, irmão? Já esqueceu o terceiro? Diga para quem está do seu lado: eu e você precisamos entregar mais. Cheio de quê? De entregar, de entrega. De entrega não, de entregar. Eu e você precisamos entregar mais. Entrega fala uma coisa, entrega fala uma coisa, entregar fala outra. E eu preferi pegar o entregar. Eu e você precisamos ser cheios de quê? De entregar mais. Porque no verbo pronominal significa dar-se por vencido ou deixar de resistir. Dar-se por vencido ou deixar de resistir. Isso mexeu comigo. E isso me fez olhar para essa mensagem e olhar para Deus e dizer: Deus, eu ainda estou precisando deixar-se ser vencido, ou dar-se por vencido e deixar de resistir. Eu estou conflitado por aquilo que eu estou pregando para a igreja e para mim, ou para mim e para a igreja. Porque ele está dizendo para mim, dizendo para a igreja dele: dar-se por vencido ou deixar de resistir. Ô irmão, olha cá, caminho aqui para encerrar. Será que de fato eu e você estamos vivendo segundo a vontade do céu?
Quando digo estou conflitado com essa palavra, é porque, primeiro, ela serve para mim. E se ela serve para mim, significa que eu não estou me entregando ou me dando a Ele por vencido. Significa que eu estou resistindo o quê, pastor? A vontade do céu na minha vida. A vontade do céu para a minha vida e para a tua vida fala de rendição, fala de ser vencido por Ele quem? Por Jesus. Mas repito o que eu falei anteriormente, a gente tem vivido os nossos problemas, as nossas dificuldades, e por vezes temos achado que o que temos vivido é um caos generalizado e que a gente não consegue olhar para o texto de Filipenses que nós lemos, aonde diz que Jesus Cristo, nosso Senhor, tornou-se semelhante a homens, se humilhou, não se julgou ou não se considerou igual a Deus, mas bem se fez como um de nós, para estar rendido ou vencido aquilo que o céu tinha proposto ou previsto para ele cumprir. Olha cá, irmãos. Leia esse texto com mais atenção depois. Eu só li o texto para a gente dar base àquilo que Deus está dizendo à igreja. Aleluia. Mas é um texto de tamanha entrega de alguém que morreu na cruz do Calvário, para que hoje você estivesse aqui sentado, para que hoje o céu lhe permitisse sentar e ouvir essas coisas, na qual a gente precisa tomar para si e entender que tem muita coisa que a gente não está precisando mais. É, pastor, é. Aleluia. Aleluia. Oh, Deus. O que é que a gente está precisando, pastor? A gente está precisando entregar mais. Ministério de Louvor, suba cá. Vamos louvar a canção Quero Voltar ao Início de Tudo. A gente está precisando entregar mais. Porque entregar mais fala de dar-se por vencido. Eu acho que eu estou pregando para alguém além de mim aqui. O que, pastor? Você não vai vencer
guerra de braço forte. Com Cristo você não vai vencer segundo o teu braço forte. Terceira coisa, a gente precisa dar-se por vencido. Para quê? Para que a vontade soberana do céu seja sobre a minha vida e sobre a sua vida. Olha cá. A gente precisa de parar de viver o que os outros estão vivendo. A gente precisa viver o que o céu deseja que eu viva. Deus está falando com alguém nesse lugar além de mim. Por Cristo temos que ser vencidos. Não é a minha vontade, não é a sua vontade. Você não vai entrar no céu segundo a tua vontade. Você vai entrar no céu segundo a vontade dEle, através da sua rendição a Ele, através de tudo aquilo que você entregar para Ele. Entregar para Ele é dar-se por vencido e entender que a vontade soberana do céu é que precisa ser estabelecida em cada um de vós. Em alguns momentos a gente está vivendo muito o que a gente quer, ou o que queremos conquistar, ou aonde queremos chegar. Mas o que de fato é a vontade do céu? Até quando você vai ficar nessa luta ou nessa guerra de braço forte com o céu? Aleluia. Aleluia. Quantos querem ser cheios e transbordar nessa noite? Quantos querem ser cheios e transbordar nessa noite? Fecha os teus olhos.